Oi. Eu definitivamente não me programei pra fazer esse vídeo, mas eu quero fazer. E não tenho nada a perder, meu canal só tem o quê? 2 inscritos. Eu vou tentar. Eu só liguei a câmera, queria falar com... Não sei com quem eu tô falando. Tudo bom? Se apresenta aí embaixo. Eu queria falar sobre política. Não tenho nenhum script, mas eu já vou começar falando que não tô vindo aqui defender ninguém, defender nenhum partido, nem nada do tipo. Eu vou começar contando uma história. Uma menina de 16 anos resolveu que ia tirar o título de eleitor. Ela não tinha o porquê tirar isso. Não é obrigatório, todo mundo sabe. Mas essa menina queria fazer diferente, queria ser diferente. E ela tirou. Só que ela não fazia ideia do que fazer com isso. E nesse ano, ela não votou. Porque ela não queria e porque ela não sabia como votar consciente. Votar consciente é muito complicado, é muito difícil. A gente não sabe o votar consciente. A gente não sabe fazer uma pesquisa, a gente não sabe fazer nada disso. A gente que eu falo é adolescente. Então, por isso que não é obrigatório votar aos 16, 17 anos. Aí tá bom. Nesse ano, essa menina não votou. No ano seguinte, teve eleição para presidência da República. É uma decisão muito importante, muito difícil. Só que a coisa ficou tão apertada e tão complicada que ela falou: seja lá em quem eu vá votar, eu vou ficar quietinha na minha. Eu não vou falar sobre isso. Eu não tenho por que falar sobre isso, até porque o voto é secreto. Só que o que acontece? Por você não querer falar sobre o assunto, você é julgada por isso. Você é julgada por não querer falar sobre o assunto e você é julgado por querer falar sobre o assunto. São dois extremos completamente absurdos. E essa menina decidiu ficar quieta, na dela. Seja lá em quem ela tenha votado, ela ficou quieta. Aí, um certo dia, em uma reunião de família, logo depois da votação, do dia de votação, né, que é sempre no domingo, uma pessoa chegou e perguntou: em quem você votou? E a resposta dessa menina foi: voto secreto. Nisso, a pessoa que perguntou já chegou apontando o dedo e acusando, falando que a pessoa tinha votado no PT. Essa menina, no dia, ela ficou envergonhada, muito envergonhada, porque ela não sabia, não entendia de política até certo ponto também. E ela se sentiu envergonhada por ter, sei lá, por alguém ter descoberto em quem que ela tinha votado, o que é completamente ridículo. Mas ela se sentiu envergonhada com isso. Aí, depois disso, ela não discutiu. Ela não debateu, ela só ficou quieta. Ela ficou quieta e ela ouviu, e foi isso. Logo depois disso, ela parou e pensou: cara, não tem o porquê ter essa discussão, não tem o porquê de ter todo esse motim. Ela estava certa, realmente o voto é secreto. E independente de quem ela tenha votado, ela votou consciente. Ela pode não ter achado isso, mas ela votou consciente. Ela foi pesquisar, ela procurou na internet. Não é um lugar legal para se procurar, mas é o único lugar que a gente tem. A gente adolescente é o único lugar que a gente tem. Ou a gente procura na internet, ou a gente procura em quem a gente confia. Na época, essa menina confiava numa professora de história.
Maravilhosa essa professora de história. Incrível. E ela foi orientada a dar aquele voto. A seguir aquele voto, porque era a única opção que tinha. E votar em branco era uma coisa que ela não queria, essa menina, e que a professora também orientou ela a não fazer. Porque votar em branco, isso foi o que a professora orientou, que votar em branco seria como anular o seu voto e dar o seu voto para a pessoa que estava ganhando. Não era isso que ela queria. Ela queria ser diferente. Ela queria votar, mesmo não sendo obrigada. O que é uma coisa que eu oriento todo mundo a fazer, porque votar é muito importante. É muito importante. E tá chegando as horas das eleições aqui na minha cidade. Tá chegando as eleições para vereador e para prefeito. O que acontece? O prefeito que já tá aqui na minha cidade, ele é um cara novo. Ele é um cara muito novo, mas ele não é político. Ele não é político, ele é comerciante, ele é um empreendedor. Ele não devia estar na política. Não. Não devia. E eu tava vendo um vídeo no YouTube e apareceu uma propaganda dele. Uma propaganda eleitoral do nada. O que eu fiquei me perguntando, né? Por que do nada, assim, veio essa propaganda eleitoral. Aí nessa propaganda eleitoral falava assim. Primeiro mostrava uma rua asfaltada num campo na... Ai, esqueci. Por que eu não sei falar qual é o lugar? Ai, meu Deus. É na roça, no interior da minha cidade. Aí mostrou o depoimento de um senhorzinho de idade, que falou: não, ele veio aqui, que isso e aquilo. Foram coisas muito boas desse prefeito. E eu fiquei pensando assim, cara, isso é o mínimo. Isso não é uma coisa que você tem que pegar e bater palma. Isso é o mínimo que um prefeito tem que fazer. É o mínimo. E eu fiquei pensando nisso e eu parei e pensei, essas pessoas do interior, elas não têm essa noção de que isso é o mínimo para se fazer. É para isso que você está pagando o salário dele. É para você ter uma rua asfaltada, é para você ter iluminação decente, é para quando você for num hospital, você ter tudo de graça, porque você paga para isso. E você paga as pessoas competentes para fazerem esse tipo de trabalho. E você elege essas pessoas. Então, me dói dentro de mim. Porque essas pessoas elas não estudaram, não tiveram a oportunidade de ficar na escola. Tem gente que não sabe nem escrever o próprio nome, que dirá votar consciente. Então me dói ver esse tipo de politicagem da pessoa pegar, ir pro interior, asfaltar uma rua, botar um postezinho de luz e conseguir voto por causa disso. Mas isso é um mínimo. É um mínimo que a gente... que a pessoa tem que fazer, que o prefeito tem que fazer. Não só prefeito, mas vereador também. Sabe? É uma coisa surreal de que o brasileiro agora tá começando a se contentar com pouco. Não começando, já se contenta com pouco há muito tempo. Isso não pode continuar. A gente não pode se contentar com pouco. Tem outra história pra contar. É a história do meu avô. Um certo dia, eu era bem pequena, tava nas épocas das eleições também. Tomem café, gente, café é muito bom. Tava nas épocas das eleições e o meu avô ele não é muito de falar sobre política também, não. Mas como as eleições são no domingo, todo mundo ia pra casa da minha avó, a gente ficava lá, a gente almoçava, eles iam votar. Pra mim era um passeio maravilhoso, porque eu era criança. Até que
uma semana antes, eu também tava na casa da minha avó, e chegou um carregamento de tijolo. De tijolo e de telha, eu acho. Eu não me lembro direito se era tijolo ou se era telha. Mas, enfim. Chegou um carregamento lá de telha. E meu avô chegou e perguntou pra minha mãe. Perguntou assim: Ô, fulaninha, em quem que tu vai votar? Aí ela: eu não sei, que esse aquilo. Aí meu avô pegou e falou: não, vota nesse aqui. Aí minha mãe: por quê? Aí ele falou que ele já tinha ajudado meu avô com carregamento de material de construção. E eu fiquei, não sei. Na época eu achei, tipo, tá. Que é isso? Não tô nem aí. Ganhou um carregamento de material. Tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Na época já eu fiquei pensativa, eu fiquei reflexiva. E agora, com 19 anos, eu parei, pensei nisso e fiquei tipo, meu Deus do céu! Como que o nosso nível abaixou tanto da gente se vender por um carregamento de material de construção? Sabe? É estranho, é confuso até, é muito estranho. E na minha cidade, há um tempo atrás também, eu era pequena também. Eu não sou uma pessoa muito velha, idosa, esse tipo de coisa. Mas antigamente, alguns aninhos atrás, o prefeito da cidade, ele foi preso. Ele foi preso porque ele tinha roubado muito dinheiro da prefeitura e tudo mais. Só que depois que o cara foi preso, que ele saiu da prefeitura e tudo mais, o cargo dele foi tirado e tudo mais, a população da minha cidade falava a seguinte frase: o candidato tal roubou, mas fez. Dá pra entender essa frase? Essa frase, quando sai da boca de uma pessoa, é completamente ridícula. Você parar e falar, tudo bem, a pessoa roubou muito dinheiro, mas fez uma coisinha ali, fez uma coisinha aqui. Isso é completamente ridículo, a gente falar esse tipo de coisa. E pior, é gente que a gente conhece, é gente que a gente tá perto e que a gente fica, sabe, apreensivo. A gente fica muito apreensivo, pensando, cara, qual é que vai ser o futuro de todo mundo? Entendeu? De todo mundo da minha cidade, por exemplo. Até hoje ainda, se eu pegar pra conversar com meu avô e tudo mais sobre política, sobre antigamente, ele vai falar essa mesma frase. Fulaninho de tal roubou, mas fez. Até nas redes sociais, é completamente estranho a gente ver esse tipo de coisa e achar normal. Isso não é normal, isso é pesado. É pesado. A gente tem o sentimento de que é uma coisa pesada, de que é uma coisa ruim, de que a gente tem medo. Essa é a palavra. A gente tem medo do que vai acontecer. A gente tem medo do futuro. Então, se você é adolescente e tá pensando ainda, eu não quero saber de política, cara, tudo envolve política. Tudo envolve política. Dentro da sua escola é política. Você tem uma votação para você colocar alguém ensino superior, a diretor, o diretor tem votação para esse tipo de coisa. Os alunos do terceiro ano, eles sempre têm a opção de votar para ver quem é que vai ser o diretor ou a diretora do próximo ano. Isso já é política. Então, dentro da escola, a gente já tem política. Então, quando você sai dela, quando você faz 18 anos que você é obrigado a votar, não desvaloriza isso. Porque é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. É isso que vai definir o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro das próximas gerações. Então, política é importante sim. Você pode não entender sobre política. E tá tudo bem. Não entender sobre política não é ruim. Sabe? Não é uma coisa estrondosa. Tem muita gente que não entende política. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu quero dizer é tipo assim, separa 5 minutinhos do teu dia.
É sério, 5 minutinhos das 5 horas que você passa na sua rede social. 5 minutinhos. Separa 5 minutinhos, vai lá no Google e coloca. Vereador, eleição 2020. Vai aparecer todos da sua cidade. Todos eles. Tudo que você precisar saber vai estar lá. A internet tá aí pra isso, pra ajudar a gente. Então vamos usar ela. Vamos usar ela pra coisas boas, pra coisas legais. Entendeu? E eu faço isso. Eu tô fazendo isso pra ver em qual vereador que eu vou votar. Qual prefeito também, né? E eu fui ver, no da minha cidade, cara, tem tanta gente muito, muito estranha. E que você olha e tem essa sensação de que não quer ser vereador por fazer função, ou porque quer realmente ajudar a população, ou porque é uma coisa que você gosta de fazer, por exemplo. Tem gente que, poxa, gosta de política. Não é nem pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa. Tem gente que gosta de ser vereador. Tem gente que gosta de estar no meio do povo. Tem gente que gosta de ir lá. Ah, vou fazer isso aqui pela população, que isso aqui é muito bom. Tá, mas tem gente que não tem nem o ensino fundamental completo. Isso é muito sério. Como é que a pessoa conseguiu estar na listagem para ser eleito? Eu não sei. Não sei como é que esse tipo de coisa funciona, mas pesquisem. Só pesquisem um pouquinho, pelo menos que for. É porque isso é uma coisa muito, muito importante, muito séria. E pra chegar ao ponto de eu vir aqui fazer um vídeo e postar num canal que tem o quê? Deve ter 3 inscritos agora. É muito surreal, porque eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Então, era só isso, eu acho que eu ia falar. Só. Pesquisem, usem a internet pro bem de vocês. E tentem ser um pouquinho mais políticos. Não tem problema você ser político. E se gerar algum tipo de discussão, só tenta, não sei, tenta deixar a mente aberta para qualquer e todo tipo de opinião, desde que seja plausível a opinião, não sei. Mas política não é tão complicado assim, sabe? Não é tão difícil. Se a gente pesquisar um pouquinho sobre, se a gente querer tentar entender, a gente consegue. E esse vídeo é sobre isso. É sobre politicagem.